Não tenha outro Deus, outros deuses além de mim. Não faças para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra ou na água embaixo da linha da costa. Você não se deve curvar a elas nem lhes servir, pois eu, Deus, sou Deus zeloso, castigo os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração de quem me odeia, mas demonstro graça até a milésima geração de quem me ama e obedece às minhas leis. O último mandamento diz assim: não cobices a casa de seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer coisa pertencente ao seu próximo. E aí, tudo bem? Deixa aí, ó, um like, faça aí um comentário, e compartilha, né? Se puder. E ajude aí se foi importante, né, para você, e que possa ser importante para outro também. Hoje o assunto é bastante relevante. Eu já iniciei no último vídeo, né, no vídeo anterior, que eu já gravei, né? E hoje nós vamos dar aqui especificar um pouco mais esse pecado, né? Que é um pecado chamado de idolatria. Ele vem de ponta a ponta dentro das escrituras sagradas e, e passa muitas vezes despercebido, né? E nesses anos todos da minha vida, quase 30 anos de conversão, eu não me lembro de que esse assunto tivesse sido mensagem da igreja ou daquele lá, e nem me lembro assim de alguma coisa que pudesse fazer me chamar a atenção. Eu, eu tenho uma coleção de Bíblia. Então, cada vez que eu termino de ler uma Bíblia, eu passo para outra edição. Como, por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia judaica, né? Agora, nesse momento. E eu estou também estudando a Bíblia judaica. E eu já estou aqui no livro de Jó. É interessante esse pecado, não sei se você observou, né? Ele começa falando exatamente de idolatria e termina também com o mesmo assunto, que é cobiça. Cobiça. Esse é o nosso tema de hoje, o assunto de hoje. Você sabe o que é cobiça? Não? É. Você conhece algum cobiçoso?
Talvez, talvez você pode até conhecer um, mas assim, identificá-lo mesmo, de forma como Deus se identifica, eu acho que é meio complicado, é difícil. Porque a própria pessoa que é cobiçosa, muitas vezes não se dá conta disso, né? Porque o cobiçoso, ele, ele só quer nele. Tudo é para ele. Todo espaço, né? Tudo é para ele. Ele não divide espaço com ninguém. Como o último vídeo que eu falei sobre o que aconteceu lá no Éden. Exatamente, né? Aquela árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, ela tornou-se um tropeço, né? Porque parecia estar no lugar errado. Isso provocou um desconforto para Eva, né? Para Eva. E também tinha um outro, né? Que também estava incomodado, que era Satã. Então os dois incomodados com aquela ali, com aquela árvore. E acabou levando a infelizmente, né, a, um, a desobediência de Adão. Então a cobiça é exatamente isso. É o entender de que não importa a situação, né? Nós temos assim muitas coisas. Por exemplo, a gente estuda a Escritura Sagrada, muitas vezes a gente não consegue definir o verdadeiro sentido da idolatria e da cobiça. Porque a forma como ela é tratada, muitas vezes, né? Infelizmente, pensando assim, por exemplo, Israel está no Egito, escravo do Egito. E Deus, então, tem uma profecia que permaneceu no coração dessas pessoas durante os muitos anos que eles viveram ali dentro. E cresceram ali dentro e multiplicaram ali dentro do Egito. Com o decorrer do tempo, né, eles são tão apertados, né, vivia ali uma miséria danada, trabalhava para comer em troca de comida e em troca de um lugar para dormir. E aí Deus então vai resgatar esse povo. Logicamente Deus sabia que aqui, né? Mas a promessa ela tem que ser cumprida, não importa como, certo? Deus não falha na sua promessa. E aí, muitas vezes a gente fala assim, mas Deus não sabia que esse povo, né, era incrédulo, sabia? Lógico que sabia, mas o negócio não é o que Deus sabe, é a promessa que Deus faz. É o propósito que Deus tem. É que faz a diferença. Então esse Deus, ele pega esse povo, né, diante, né, dos olhos desse povo, ele faz prodígios, faz maravilhas, né, ele praticamente detona
o país do Egito, né, com as 10 pragas. A gente conhece bem a história, não vou voltar na história. E sai do Egito. Passa, né? E o povo continua vendo, né, aqueles milagres, prodígios, como por exemplo agora, diante do Mar Vermelho, eles, né, abre o mar para o povo passar, o povo atravessar, fugir, né? É uma travessia definitiva que separa o povo de Deus do Egito. Maravilhoso, bonito. Aí, quando parecia tudo certo, agora está livre, agora é só tomar posse daquilo que é promessa de Deus, né? A terra que mana leite e mel, né? Acontece algo. Algo que já estava, logicamente, na presença de Deus. Era só uma questão de tempo, porque Deus trabalha com o homem, com compreensão do homem. Deus não trabalha com a compreensão, não, é com o tempo do homem. Então, a prova vem depois de espiarem a terra, né? Da incredulidade daquele povo. A gente lembra muito bem que só sobrou duas pessoas, dois personagens que vão, né, dar seguimento, né? Que é Josué e Caleb. São os dois únicos, né? Josué é o braço direito de quem? De Moisés. E Caleb. Esses dois eram apenas os dois únicos daquela época, com muita perseverança, fé e determinação. O resto, como diz a própria palavra, o povo saiu do Egito, mas levou o Egito dentro do coração. É a dureza, a incredulidade. Eles não enxergavam Deus, apenas enxergavam Moisés. Tudo, eles partiam para cima de Moisés. Moisés, mas que é isso, Moisés? Você trouxe nós aqui para morrer, Moisés. Aí, nós estamos passando fome, Moisés. Eu não tenho água, Moisés. Incredulidade. Cobiça. Idolatria. Idolatria. São coisas que dá medo para um Deus que a gente serve. Como diz o próprio Jesus, não se pode amar, adorar, né, dois deuses, né? Nem a Deus, nem a Mamon. É complicado. Então, se você não pode ter essa adoração dupla. Deus não admite isso, não permite isso no coração daqueles que querem ser fiel a Ele. E a idolatria, ou seja, a cobiça. Já pensou? Uma pessoa olhar para uma mulher casada, ou um homem casado, e desejar e fazer de tudo para derrubar o casamento, assim,
tirar do outro aquilo que pertence a ele. Ou até as coisas do próximo, ou carro, dinheiro, salário, emprego, né, os animais, porque as riquezas, aqui ele fala animais porque as riquezas daquela época não era dinheiro. As riquezas daquela época era a quantidade de escravos que eles tinham, que cada pessoa tinha, né, que servia a eles, era os animais, né? Que quanto mais animais uma pessoa tivesse, mais rico ele seria, né? E se ele tinha muita plantação, muita, né? Ele era um homem rico. O rico era assim daquela época. Então, é exatamente isso. Cobiça. Cobiçar. Por que isso não é meu? Deveria ser meu. Mas por que esse outro tem e eu não tenho? É a cobiça. E a cobiça, ela passa despercebida na, na própria pessoa, ou na pessoa, ele não se dá conta que é um cobiçoso. Um cobiçoso, ele traz todas as inveja, ou assim, aquela coisa de ficar ali, sabe? Acabe, por exemplo, é um homem que ficou... Você já pensou? Acabe, um rei, Acabe, ele tinha tudo. Tudo do bem, tudo do melhor. Poder, estava no trono. Ele podia, né? Mas Acabe cobiçou a plantação de uvas de Nabote. Sabe por que ele cobiçou? Porque a cobiça leva, quando não é conquistado aquilo que se deseja, a pessoa fica angustiada. Ele ficou doente. Ele ficou angustiado porque, com todo o dinheiro que ele tinha, todo o poder que ele tinha, ele não conseguiu negociar aquela plantação de uva que ele queria, que ele desejava. Que é isso? Ele tinha tanta coisa. Porque ele queria, porque os olhos dele viu muita beleza, muita perfeição, e ele achou que deveria ser dele. Que Nabote não merecia ter o que tinha. Ele nunca pensou que um homem pudesse ter a coragem de dizer para ele não. O desfecho dessa cobiça, você sabe o que aconteceu, né? Se não sabe, vai lá no livro, procura lá. Se não me engano, está em Samuel, a história de Acabe. Não sei se é Samuel. Não, não é Samuel não. Mas é só você procurar o rei Acabe lá, você vai achar. Então, é muito simples, a cobiça é uma das coisas mais perigosas e é tratada com muita severidade diante de Deus. A cobiça leva à perdição da vida. Leva a pessoa a perder a salvação. Por cobiçar. Ou seja, cobiça é trocar de Deus.
ou é achar que você tem que ser o único merecedor de tudo aquilo que o outro tem. O outro não deveria ter o que você tem. Por quê? Por que que ele não deveria ter o que você tem? O que você não tem. Por que que ele não deveria não ter? Isso é cobiça. A mulher do outro, do próximo é mais bonita. Por que que a dele é mais bonita e a minha não é? Por que que o marido da outra é melhor do que o meu? Nós já fizemos uma escolha. Eu sou casado, casei com aquela que eu amo. Aquela que eu amo é a minha, né? Que era a minha princesa, agora aos meus olhos de cobiça, eu não acho mais graça na minha esposa, ou nos, né? E desejo a do próximo. Por quê? Por que que a do próximo? A do outro, eu tenho que desejar. Eu quero. É sobre essa cobiça que Jesus chama atenção. Jesus fala sobre essa cobiça o tempo todo. É como de, nas entrelinhas das Escrituras Sagradas, a cobiça é tratada o tempo todo. Cobiçar é pecado. Pecado de idolatria. O texto que eu li para o último vídeo, em Romanos 7, onde Paulo fala sobre exatamente a cobiça. Então você precisa olhar para o seu coração e fazer com que o seu coração olhe para Deus. Porque a cobiça separa você de Deus. A cobiça, ela tira a sua fé. Ela tira tudo de você. A cobiça te coloca você no palavra assim, uma situação de machado sem cabo, caído para as profundezas da água. Então você precisa ter cuidado com a cobiça, porque ela faz parte de um mal que provoca, vai te trazer doença, vai te trazer muitas enfermidades que vão te levar você à morte. Por não conquistar aquilo. Por não achar que o outro merece. Eu, por exemplo, eu não me importo com as coisas que os outros têm. Se a mulher dele é mais bonita, se a mulher dele é mais elegante, se o carro, dinheiro que tem, o emprego ou a casa, para mim
Eu quero que ele seja feliz, cada vez mais próspero. Para mim não faz diferença, eu não fico lisando o carro de outras pessoas. Mas que carro lindo, que carro mais, mas como é que você comprou? Quanto custou? Ah, nossa, que banco lindo. E tem gente que, né, não, o fulano comprou o carro, não sei, a primeira coisa, ele quer ver o carro. Ele quer ver o carro, ele fica ali, nossa, quanto custou o carro? Ai, e como é que é? Nossa, comprou a casa, eu vou lá, né? Eu não entro na casa dos outros e fico reparando as coisas que tem. Tem pessoas que entram dentro da sua casa e ficam cobiçando as coisas que você tem. Isso é perigoso. Cobiça, cobiça a casa, cobiça as coisas que você tem, cobiça a sua esposa, cobiça o seu marido, cobiça os seus filhos. Os filhos do outro é melhor do que o seu. Não. Cada um tem o que merece. E você tem que ser satisfeito com aquilo que Deus te dá. Que tudo que você tem, Deus te deu. Você pode não acreditar, pode dizer, trabalhei muito. Mas eu batalhei demais para ter isso. Não. Não é só o seu suor. Não é só o seu trabalho. Mas também a bênção de Deus, porque Ele te deu saúde para você correr atrás. Ele te deu coragem para você batalhar. Ele te deu força suficiente para você ter o que você tem. Te permitiu. Então você não tem que cobiçar nada de ninguém. Porque todo mundo está lutando. Todo mundo está correndo atrás. A cobiça, ela é um tropeço na vida das pessoas. A cobiça, ela te leva para o alto. Mas ela vai te derrotar você. Sabe por quê? Você não tem nada no coração de Deus. Deus não vai te permitir você a salvação. Sabe por quê? Porque você é cobiçoso. Olho grande. O cobiçoso ajuda. O cobiçoso ajuda. Mas ele bate no peito. Eu sou melhor. Eu posso. Cobiçoso? Cuidado com a cobiça. A Bíblia está repleta de cobiça do princípio ao fim. A Escritura Sagrada, você está nas entrelinhas, ela não trata todos os assuntos como cobiça. Mas ela é bem específica na cobiça. Ela começa o mandamento com cobiça e termina com cobiça. Idolatria. Cobiça é idolatria. Perigosa. E é por causa dessa cobiça que nós estamos caminhando, né, em terreno perigoso. Por isso Deus não queria que houvesse um poder em Israel. Um poder humano. Porque o poder humano, ele quer absolutismo. Ele não sabe a hora de parar. Ele não tem respeito à sociedade, aquele povo que luta, aquele povo que batalha, aquele povo que sustenta o país, que sustenta a sociedade com seu trabalho. Eles querem tudo de você. Quantas pessoas
trabalham no país, no mundo, informalmente. Porque não consegue ou não tem emprego para todo mundo. Então buscam o seu sustento, a sua sobrevivência num trabalho informal. E aí, o sistema, ele quer também, ele quer tudo. Até o direito daquele que não tem emprego, que trabalha informalmente. É cobiça. A idolatria da cobiça. Porque se não tem condição para todos, então por que querer daqueles que buscam na informalidade a sua sobrevivência? Cobiça. Controle absoluto. É o que aconteceu lá no Éden. Cobiça. Não, essa árvore não pode estar aí. Ela já incomodava alguém antes mesmo de incomodar Eva, que era Satanás. Pô, eu comendo esse negócio aqui, como é que essa árvore aqui tá errada? Cobiça. Cuidado com a cobiça. Ela pode te levar você a perder a salvação. É mandamento. Não sou eu que estou dizendo. E aí você vem pela história bíblica, caminhando o combate de Deus, a luta de Deus, para você enxergar o perigo da idolatria. Idolatria leva à incredulidade. Aquele povo de Israel podia ter entrado na Terra Prometida assim que saiu, mas não, tiveram que ficar 40 anos vagando pelo deserto, né, em torno. Para quê? Por quê? Incredulidade, cobiça, incredulidade, idolatria, falta de fé, falta de amor a Deus. Por isso morreram no deserto. Deus fez 40 anos. E assim a idolatria, ela continua sendo parte da cobiça. E cobiça é pecado de idolatria. Então, até o próximo vídeo em nome de Jesus. Se foi bom para você, compartilha, ajuda a crescer esse canal. E que Deus abençoe a nossa nação, nosso país. Você que assistiu o vídeo, que você vai agora prestar um pouco mais de atenção no seu próprio coração, né? Para que esse coração seja mais poderoso na fé, no amor de Cristo, né? No amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê possa ter vida, possa, né? Vida com abundância. Obrigado a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.